Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Marcos 14. Eu quero pegar aqui um versículo que Jesus falou e é bem conhecido, mas quando a gente começa, a gente para meditar na palavra, para buscar, pensar aquilo que está escrito, entender, a gente vê que às vezes num simples versículo, numa simples fala de Jesus, tem grande ensinamento para nós. Esse versículo que nós vamos estudar hoje é um versículo que ele é muito citado nas igrejas, mas que às vezes os pregadores não dão tanta importância para procurar entender o que Jesus disse aqui. Jesus, aqui em Marcos 14, fala dos últimos momentos de Jesus com os discípulos, a Santa Ceia que ele foi fazer. Não era a Santa Ceia, era a Páscoa que ele estava celebrando, e dali ele estabelece a Santa Ceia. Dá instruções aos discípulos, fala para Pedro que Pedro iria negá-lo. Pedro não dá atenção, nem ninguém ali deu atenção ao que ele disse. Isso é um problema nosso às vezes, que a palavra de Deus vem e não damos a atenção devida à palavra. Escutamos por escutar, tipo assim, é isso mesmo, é isso, Senhor. Não, tudo bem, não vai acontecer isso não. Porque Jesus chegou e falou para Pedro que ele ia negá-lo, né? E Pedro disse, jamais vou te negar. Os outros acompanharam o mesmo raciocínio, jamais vamos te negar. Pedro até disse, eu estou pronto para morrer por ti. Não estava, e negou. Jesus estava avisando. Aí depois Jesus chama eles, e ele chamou ali os três que depois se tornaram ali as colunas da igreja, os cabeças, que foi Tiago, Pedro e João. Ele diz, vamos comigo ali que eu vou orar. Ele separa eles um pouco ali dos outros. Ele diz, vamos orar comigo. E ele fala da situação que ele está. Ele diz que ele está angustiado, porque daqui a pouco ele seria preso, enfrentaria tortura, cruz e morte. E quando Jesus chama eles para que eles vão com ele orar. Só que os discípulos, diante do que ele falou, começam a ficar tristes. Eles esmorecem, e de repente também, já é noite, eles começam a dormir, eles dormem. E Jesus vai orar. A palavra de Deus diz que ele ora intensamente. Aí ele ora a primeira vez, são 3 orações, e quando ele volta, ele vem dar uma olhada como estão os discípulos, e ele encontra eles como? Do versículo 37 diz assim, e chegando achou-os dormindo. Então disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Então primeira coisa, você está dormindo? Você não pode vigiar comigo 1 hora? Quer dizer, Jesus tinha levado eles ali para dormir. Ele levou ali porque precisava deles em oração. Mas eles se levaram pelas circunstâncias, se levaram pelo sono, acabaram dormindo. Agora o versículo que eu quero, é um versículo bem conhecido, que é o 38, que Jesus diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14:38. O que me chamou a atenção, lembre-se aqui, quando Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quantas as vezes eu já vi os pregadores, talvez eu também possa ter falado, dizer assim, falando sobre tentação, e dizer assim, essa frase é bem conhecida: todo mundo é tentado, mas você não pode cair. Você já deve ter ouvido falar isso muitas vezes, né? Só que Jesus, Ele está nos dando aqui uma dica, ou nos dando um ensinamento, para que nós não sejamos tentados. Para que nós não... Ele não falou assim, Ele não falou de cair em tentação, Ele falou de não entrar em tentação. Ele deu aqui um ensinamento nessa palavra, nos mostrando algo para nós praticarmos, para que nós não venhamos entrar. Ele não falou em cair. Geralmente nós falamos muito disso, nós não levamos muito a sério a questão de entrar em tentação, de ser tentado. Nós falamos de cair. Não, o grave está ser cair. Só que entrar em tentação é grave. Por quê? Porque quando você entra em tentação, fica difícil para você sair dela. E dependendo da tentação, fica quase que impossível. Então Jesus está nos dando aqui uma lição para nós não entrarmos. Não entrarmos, quer dizer, para que a tentação não chegue até nós. E qual que é? Duas coisas que ele falou para nós não entrarmos. E essas duas coisas nos levam, sabe a quê? Comunhão, relacionamento com Deus. Se você tiver um bom relacionamento com Deus, dificilmente você vai entrar em tentação. Dificilmente. Por que é que nós entramos em tentação? Somos tentados porque às vezes estamos falhando no nosso relacionamento com Deus. Porque se nós nos relacionarmos perfeitamente com Deus, como é que nós relacionamos com Deus? Na palavra e na oração. Se nós tivermos vivendo esse relacionamento, nós vamos ver cheios da palavra de Deus. Quando acontecer uma situação que você possa ser tentado, você não vai entrar naquela tentação. Ela não vai chegar até você. Por quê? Porque você está cheio da palavra. Não tem lugar para a tentação. O teu coração está cheio da palavra de Deus, alimentado por uma comunhão de uma vida de oração. Porque ele diz, olha, ele fala, vigiai. Primeiro, vigiai. Como é que eu posso, o que eu tenho que vigiar? Não é vigiar o que acontece de ruim no mundo, as coisas ruins que acontecem no mundo, as coisas erradas do mundo. É vigiar minhas ações, é vigiar o meu coração, como ele anda, é vigiar minhas atitudes, minhas escolhas, meu falar, meu agir. Eu tenho que vigiar a mim, porque o mundo jaz no maligno, já está aí, cheio de coisas erradas. Mas se eu estiver vigilante, olhando como eu estou me portando em cada situação, eu não vou cair em nenhuma tentação.
mesmo que o mundo é cheio de tentação. Tentação às vezes de coisas atraentes e às vezes tentação de coisas ruins que acontecem, que pode te levar às vezes a uma revolta, a uma tristeza ou até uma indignação, que é uma das piores coisas quando o homem ele deixa que a indignação domine seu coração, porque aí ele começa também a agir errado, achando que está certo, às vezes em tomar determinadas decisões, determinadas ações. Então primeiro vigiar. Agora, para vigiar, para que eu esteja vigilante, o que é necessário? É necessário que eu tenha comigo a luz. Que luz? A palavra. Você nunca vai conseguir vigiar sua vida, seus passos, sua maneira de pensar, de agir, se você não tiver a palavra para iluminar o teu entendimento e te mostrar o que está errado ou o que está certo diante das suas atitudes. Não tem como. Se uma empresa, vamos dizer que uma empresa contrata um guarda noturno para vigiar a empresa, e ela é uma empresa muito grande, ela deixa aquela empresa num grande breu, numa escuridão, aquele camarada não vai ter como vigiar aquele lugar, porque está escuro, ele não vai ver quem entra. Alguém vai entrar, invadir, ele não vai ver, porque não tem luz. É a mesma coisa se eu não tenho a palavra de Deus comigo. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. É a palavra que ilumina, é a palavra que ilumina o meu entendimento, que me mostra aquilo que está errado em mim, aquela atitude minha, se é de Deus ou não, aquele pensamento, aquele raciocínio, aquela minha maneira de agir, de pensar. Se eu não tiver a palavra, eu vou me apegar muitas das vezes, me apoiar em coisas que eu penso, em pensamentos meus que são contrários à palavra de Deus. E às vezes vou achar que está certo. Então, para vigiar, eu tenho que ter a luz, a palavra. Então, quando Jesus nos diz vigiar e orar, Ele está nos levando para duas coisas: meditação da palavra e oração. Leitura da Bíblia, não só ler, como meditar, para procurar entender. Se nós fizermos isso, se nós tivermos, irmãos, a cada dia ligados no que a palavra de Deus diz e ligados em Deus através da oração, você pode ter certeza, você não vai entrar em tentação. Não vai entrar. Agora, se nós deixarmos a palavra de lado, de repente começamos a agir, fazer coisas que não convêm e achar que estamos certos, e o mundo vai criar situações para nós entrarmos na tentação de fazer coisas erradas, de agir errado, seja com palavras, seja com atitude, com ações, não importa, com alguma coisa. Ele vai criar, ele vai nos levar, nos tentar. Mas se você estiver firmado na palavra e numa vida de oração, alimentada pela oração, é a dica de Jesus, não vai entrar em tentação. Se você olhar aqui, pouco nós vemos que Jesus estava sendo tentado aqui. Jesus veio para esse mundo com uma missão. Qual era a missão de Jesus? Morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Só que a sua carne, o seu lado natural de homem, que está aqui como homem, estava tentando ele a desistir da missão. E o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi orar. Antes dele partir para a oração, ele falou para os discípulos: eu estou angustiado até a morte. Eu estou angustiado. E você vê pela oração como ele começa a sua oração: Pai, se possível, afasta de mim esse sofrimento. Afasta de mim essa hora de sofrimento. Mas aí ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Que se cumpra a tua.
Então ele precisou orar para vencer, para que ele não entrasse naquela tentação, ele não fosse dominado por ela. E era uma tentação muito grande, porque ele sabia o que ele ia sofrer. E ele chama os discípulos e encontra eles dormindo e diz assim: olha, vocês estão dormindo? Vocês não estão podendo vigiar? Que isso? Vigiar, orar. Eu quero que os discípulos tenham que vigiar naquele momento. Vigiar Jesus? Não. Eles tinham que vigiar o coração dele. Os sentimentos estavam querendo tomar conta dele. Sentimento de tristeza. Coisas queria dominá-los. Para eles entenderem: não, espera aí, isso aqui não é de Deus. E entrar em oração, porque a oração, quando você ora de verdade, e você que tem comunhão com Deus e tem vida de oração, você sabe disso. Quando você ora, entra em oração e se envolve em oração com Deus, você sai dali fortalecido. Você às vezes está numa aflição tremenda, por alguma coisa está acontecendo, às vezes ansioso por algo, e você vai orar e você sai dali fortalecido na oração. E na oração também, Deus ele vem te lembrando da palavra dele, das promessas dele, e aí isso te fortalece. Isso te fortalece. Mas tem que estar as duas coisas. A palavra, eu tenho que ter ela como luz, porque é a luz da palavra, eu vou enxergar aquilo que está errado em mim. Seja uma maneira de pensar, de ser, um comportamento, uma decisão que eu vou tomar, alguma coisa que eu vou fazer, ou algum sentimento que está querendo entrar no meu coração, e às vezes eu estou aceitando ele, achando que está certo. Quer ver uma coisa? Eu quero falar de uma coisa aqui, que isso é muito fácil da gente cair nisso aqui. Salmos 37. Eu vou ser breve nessa palavra. Salmo 37. Essa minha tradução não está bem como da maneira que tem uma tradução que fala mais esse versículo, mas dá para a gente entender aqui o que eu quero dizer. Ele diz assim no Salmo 37. Não, primeiro pegar 37, vou pegar 2 versículos aqui. Versículo 7 diz assim, 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Primeira coisa. Algo não está bem, não está saindo como se deve, tem alguma coisa complicada, descansa. Descansar quer dizer, confia nele, aguarda nele. Descansa no Senhor e espera nele. Espera ele agir, ora, busca, coloca, deixa Deus abençoar. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. O versículo 8 ele diz assim: deixa a ira e abandona o furor. Esse aqui, não te indignes para fazer somente o mal. Tem uma tradução que faz uma colocação um pouco diferente: não te indignes para fazer o mal. Isso aqui é uma coisa interessante, irmão. Você já viu uma pessoa indignada com alguma coisa? Geralmente, quando nós nos indignamos, é porque nós vimos algo errado. Não é verdade? Quando você se indigna com alguma coisa, é porque você viu algo errado. Só que aí acontece o quê? Quando nós nos indignamos,
nós nos enchemos da nossa própria justiça, da nossa própria razão, e às vezes começamos a agir ou falar coisas que, como filhos de Deus, não deveríamos falar, tomar atitudes que não deveríamos tomar. Aí acabamos fazendo o quê? Praticando o mal. Praticando o mal. Mas se você estiver na luz da palavra, na hora que você vê algo errado, e você ficar indignado, e vir à vontade de você falar o que não deve, agir como não deve, você vai o quê? Você não vai entrar naquela tentação. Não vai entrar naquela tentação. Você vai se guardar. Você vai se guardar. Não, eu não vou abrir minha boca para dizer isso, para falar isso. Porque, geralmente, quando estamos indignados, a gente gostamos de falar o que queremos, ainda eu tenho razão de falar isso. É verdade, eu estou falando. Mas às vezes são palavras que não deveriam sair da nossa boca, porque são palavras de maldição. E a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. E a gente tem que tomar cuidado. Mas se nós não estivermos na luz da palavra, nós agimos e ainda achamos que estamos certos. Estamos certos. E a gente vê muita coisa errada, coisas que podem nos levar à indignação. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos que entender uma coisa: às vezes não precisamos agir para pecar, só precisamos falar, já que Jesus disse que nós vamos dar conta de cada palavra que falamos. Isso é sério. E se aquela palavra não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com Deus, vai complicar. Você pega, por exemplo, o sacerdote Arão e sua irmã Miriam. Eles entenderam que o Moisés estava errado, porque tinha casado com uma mulher lá de outra nação. E eles abriram a boca para falar contra Moisés. Qual foi o resultado? Miriam ficou leprosa. Corá, ele entendeu que Moisés estava errado, e ele começou a fazer uma rebelião. Porque ele disse: não só é Moisés que é de Deus, nós somos de Deus, e Ele quer mandar na gente. Ele ainda nos trouxe aqui, não tem comida, não tem nada. Esse camarada só criou confusão para nós. E nós também somos de Deus. E se você olhar, quem era Corá e os que estavam com ele? Eles eram de uma tribo privilegiada. Eram os levitas. Eram aqueles que iriam cuidar da obra de Deus. Então eles, nessa posição, eles se acharam: não, Arão, Moisés estão errados, querem mandar em nós ninguém vai mandar, vamos tomar nossa decisão, porque nós também somos de Deus. Eles se indignaram por alguma coisa, por estar naquele deserto levado por Moisés. Eles se indignaram com algumas ordens de Moisés, e eles agiram. Aí Deus veio, o que Deus fala para eles? Deus diz assim: é pouco para vocês ter o ministério de levita? Vocês ainda querem tomar o sacerdócio? Olha que coisa séria. Mas por que eles fizeram aquilo? Porque eles se indignaram e pecaram e foram destruídos. Irmãos,
A palavra de Deus é algo que nós devemos prezar na nossa vida. Nós precisamos dela para sermos vigilantes nas nossas atitudes e principalmente quando nós achamos que estamos cheios de razão. Porque aí é o momento, eu estou com razão, é isso assim mesmo, e eu estou certo no que digo, eu estou certo no que faço. E às vezes, se você não tiver a palavra para te pôr um freio, você acaba praticando o mal. Praticando o mal. Aí o que acontece? Perdeu a bênção de Deus, caiu, entrou na tentação e até acaba cedendo. Então, fica com a palavra que Jesus disse: vigiai e orai. Vigie tendo a palavra com você. Se você não tem a palavra, você nunca vai ser essa pessoa que vigia, porque você vai vigiar no escuro. No escuro você não vai ver o que está errado. Até porque tem algo que vai causar uma sombra, uma escuridão muito grande para você não ver o que está errado. E sabe o que é que faz uma sombra muito grande, que esconde os meus erros? A minha própria razão. Eu estou com razão, eu estou certo. Não faz com que eu veja que eu estou agindo errado também. Não vê com que eu vejo. Então nós precisamos da palavra, que a palavra vai nos mostrar. Às vezes estamos até diante de uma coisa errada mesmo, mas isso não pode nos levar a cometer erros. Pelo contrário, tem que nos levar até Deus. Está errado? Estou vendo coisas que me indignam? Vou a Deus orar e vou esperar nele agir. Ele está dizendo: espera nele, confia nele. E oração, vida de oração. Se estivermos nesse relacionamento com Deus, bom, palavra, oração, vigilante nas nossas atitudes, e nunca queira palavras, nunca querer usar a palavra de Deus para ficar olhando a vida dos que estão errados. Olha a sua vida, porque você pode mudar você, as pessoas não. Eu não posso mudar uma pessoa, mas eu posso mudar minhas atitudes. Amém, Jesus? Era essa palavra que eu tinha hoje para você, bem curtinha, mas espero que ajude alguns, como me abrir os olhos aqui em algumas coisas.